Beleza, e aí nessa aula, nesse vídeo a gente vai começar a trabalhar aqui com a entrada de dados. Vou explicar aqui como é que funciona a entrada de dados de diversos tipos, como por exemplo a entrada de dados tipo byte, short, int, long, float, double, string, char, boolean. E aí a gente vai aprender algumas técnicas, algumas manhas aqui para realizar algumas coisas, beleza? Então vamos lá. Vou criar aqui um leitor, um scanner, beleza? Objeto de leitura. E aí, para que a gente possa começar a trabalhar com as entradas de dados. Vamos lá. Beleza? Objeto criado. Vamos colocar aqui lendo byte. Insira. Vou colocar aqui byte. Byte, valor byte. Recebe leitor ponto next byte, beleza? E aí a gente vai exibir esse valor que a gente capturou. Valor byte, beleza? E aí a gente pode ter o resultado aqui impresso, beleza? Eu vou fazendo e comentando para que o nosso processo fique um pouco mais rápido. E aí eu vou comentar aqui lendo short, beleza? Aqui short, valor short, beleza? E aí a gente vai fazer isso para cada um dos tipos. E aí funcionando belezinha também. A entrada com os outros tipos também é normal, é dessa forma que é realizada. Agora a gente vai ler aqui lendo int, byte short, int. Vou copiar aqui, ó, pra gente não ficar digitando. E aí a gente só descomenta. Beleza. Deixa eu comentar essa linha. Que a gente vai trocar para int next int, beleza? Aqui a gente vai trocar também para int valor int, e aqui a gente troca também para int e valor int, beleza? Se a gente ler o valor inteiro, beleza, funcionando legal. Vamos ler um valor float agora. Na verdade, a gente vai ler aqui um valor long. Vamos ler. Opa. Cancela aqui. Beleza, long. E aí aqui eu vou colocar long, valor long, next long, beleza? Aqui valor long e aqui long também, beleza? Então é isso aí. Se a gente executar, por exemplo, 93, ele que capturou normalmente a informação, tá funcionando. E aí a gente vai entrar em umas coisas mais interessantes a partir do double depois, beleza? Então agora a gente vai fazer o float, o double e depois a gente vai começar a trabalhar com textos, char e boolean. Então vamos ler aqui, lendo float, vou criar aqui float, valor float, e aí a gente vai pedir a leitura para o usuário, beleza? Leitor.next float, a gente vai pedir a entrada de dados para o usuário, na verdade, e aí a gente vai printar valor float, beleza? 5,5 e 5.5, beleza? Na leitura você entra com as informações com vírgula e na saída ele exibe com ponto, beleza? Agora nós vamos fazer com o valor double, / lendo double, e aí a gente vai fazer double. Deixa eu apagar esse ali antes, senão ele vai fazer a leitura em outra linha.
Então, double, valor double, recebe, leitor ponto next double. Aqui precisa só de um L que eu esqueci. E aí, printar aqui, valor double. Beleza? Se eu inserir 6,6, 6,6. E provavelmente insiro aqui no meu código, mas não tem problema. Tá funcionando certinho. E agora que fica legal. Agora a gente vai fazer a leitura de um texto, né? Só que primeiro tem duas formas de fazer. E aí eu vou ensinar aqui lendo um texto. Na verdade, eu vou colocar lendo uma palavra. E vou fazer aqui, ó. Palavra. Você poderia digitar qualquer frase que entre com uma palavra, digite seu nome, sei lá, o que você quisesse. E aí eu vou fazer aqui, ó, string palavra recebe leitor.next, beleza? Com N minúsculo, beleza? Leitor.next e vou exibir essa palavra. Palavra, beleza? Variável palavra. E aí se eu inserir aqui, por exemplo, o LN tá lá, mas não tem problema. Vou inserir aqui Pindamonhangaba, beleza? Ele vai exibir para mim Pindamonhangaba. Agora, e se eu inserir, eu vou tirar o LN aqui para inserir na mesma linha. E agora, se eu inserir, por exemplo, Aparecida do Norte. Se eu inserir Aparecida do Norte, o que será que ele vai imprimir para mim? Ele imprimiu Aparecida, mas eu digitei Aparecida do Norte. Por que ele pegou somente Aparecida? Porque o Next, ele lê a primeira cadeia de caracteres antes do primeiro backspace. Ou seja, ele lê a palavra, ele lê todos os caracteres antes que ocorra um espaço. Tudo que tiver depois do primeiro espaço, ele vai ignorar, beleza? E aí é que entra esse cara aqui, ó. Vou colocar aqui, texto. String texto leitor.nextLine, beleza? E aí a gente vai ver a diferença. Vou printar aqui texto e o texto, a palavra, vamos inserir a palavra pinda. Legal. Ele passou reto aqui no texto, ele não pediu informação pra gente. Por que acontece isso? Por causa do objeto de leitura, beleza? O Java tem muitos bugs, ele tem muitas coisas peculiares dele, que uma dessas é o leitor passar reto na segunda leitura, depois de utilizar o next. Se eu inverter a ordem aqui, eu não sei se funciona, vamos testar. Se eu inverter a ordem, vamos ver o que acontece. Texto Aparecida Santos. Beleza, aqui já funciona. Então sempre que você tiver um objeto de leitura, você deve usar depois que você utilizar o next, ele vai passar reto em todas as outras leituras, beleza? Vamos fazer esse teste. É uma coisa bem interessante de se fazer. Insira um número, beleza? Vamos aqui, int x igual leitor.next next int e vamos printar o x. Texto. Meu nome é X. Beleza? Ele printou meu nome é X. Palavra. Ok. Aí ele pede o número. É uma curiosidade agora. Uma coisa estranha de acontecer. Mas a gente viu ali que se o next for utilizado antes do next line, ele passa reto no next line. Então vamos de novo. Pinda. Olha lá, ele passou reto, então vamos deixar ao contrário. Lendo texto, beleza? E aí funciona. Vamos ver. Aparecida do Norte e pinda, beleza? Essa é a diferença entre o next e o next line. O next, ele vai ler somente a primeira cadeia de caracteres antes do que o primeiro backspace ocorra. Já
o next line ele vai acontecer de pegar toda a cadeia de caracteres que foi inserida, inclusive os backspace, os espaços, beleza? E é isso que torna eles diferentes. E aí a gente parte para o nosso ponto-chave aqui, que é lendo char, beleza? O char, vamos aqui perguntar para o usuário, deseja iniciar o jogo? Ele responde com S ou N, beleza? Aí ele responde com S ou N. Aí como é que a gente vai fazer? É o seguinte, antes de falar do char aqui, vamos entender uma coisa, que é as cadeias de caracteres. O texto, vamos executar novamente o nosso código. Vou comentar esse cara aqui, vou executar aqui. O texto, por exemplo, meu nome é José. Beleza? E palavra pinda. O texto ele não é nada mais nada menos do que uma ordem de letras, beleza? E cada letra tem a sua posição. Por exemplo, aqui nesse texto, cada letra tem sua posição, incluindo os espaços. Os espaços são contados como posição também. Ou seja, e isso aqui, ele sempre começa na contagem 0, beleza? Isso é bem importante. Por exemplo, a letra M, ela está na posição 0. A letra E está na posição 1. E a letra U está na posição 2. O espaço está na posição 3. E assim sucessivamente até o final, beleza? Aqui em palavra, ela funciona da mesma forma. A letra P está na posição 0, a letra E na 1, N2, D3 e A4, beleza? Então a gente tem 5 letras, sempre começando do 0 a contagem, beleza? Então é o seguinte, sabendo disso, a gente vai fazer o seguinte. Nós não temos aqui, por exemplo, o char, valor char, vou criar essa variável. Nós não temos aqui, por exemplo, um next char. Nós não temos esse cara. Então a gente faz o seguinte. A gente pode ler um texto ou uma palavra, tanto faz. Eu vou ler aqui uma palavra. Next. Beleza? E aí eu vou falar o seguinte. Cara, vai lá na palavra para mim e pega o primeiro caractere. Quem que é o primeiro caractere? É sempre o 0, pô. Sempre começa no 0. E aí eu vou fazer o seguinte. Primeiro caractere mais valor char. Beleza? Então é o seguinte. Meu nome é Paulo. Já a palavra, eu vou entrar aqui com Taubaté. E aí, o desejo de iniciar o jogo. Se eu digitar a palavra sim, com várias letras, não importa. O que ele retorna para mim? Primeiro caractere, sim. Ou seja, vou comentar esses dois caras aqui, ó. Vou comentar esse cara aqui também, né? Não dá erro. E aí, deseja de iniciar o jogo? Sim. Aí lá, ele pegou o primeiro caractere para mim. Porém, se eu fizer isso aqui, se eu inserir nenhuma informação, ele vai ficar pedindo a informação até que seja a entrada de algum caractere. E aí ele sempre vai pegar o primeiro caractere porque a gente está falando, olha, pega o primeiro caractere para mim. E é assim que a gente realiza a leitura de caracteres, beleza? Porque normalmente quando você vai pedir para o usuário entrar como informação, ele sempre vai inserir um único caractere mais o enter. E o enter também conta. Aí é uma teoria muito louca, mas basicamente é assim que a gente lê valores em char. Você poderia utilizar aqui o next line aqui, não teria problema nenhum. E esse charete aqui é bom que a gente saiba dele, porque dá para fazer muita coisa com ele e ele é bem legal. Então, a partir disso, a gente vai fazer a leitura de um booleano, beleza? A leitura de um booleano, lendo boolean, ocorre da mesma forma do que os outros lá de cima, beleza? Por exemplo, deseja sair do jogo? Sim/N.
é o seguinte, ignora o sim/n por enquanto. Se eu colocar aqui boolean sair recebe leitor.next boolean, beleza? E printar isso aqui, ó, sair. Qual é o valor que a gente vai ter se eu digitar a letra S? Qual será que é o valor? Erro, beleza? Ah, perdão. Esse aqui é do char. E se eu digitar a letra S para o boolean, ele vai dar erro. Porque ele está esperando uma entrada true ou false, beleza? Ou seja, aqui é do caractere, beleza? E aqui é do true ou false. Se eu inserir true, quer dizer que é verdade. Eu desejo sair. Agora, se eu digitar false, quer dizer que é mentira. Quer dizer que é falso. Eu não quero sair do jogo. Só que o usuário ele vai digitar true ou false. A gente pode fazer um esquema para que ele digite uma letra. Por exemplo, colocar entre parênteses aqui, leitor.next, beleza? Next. E aí eu vou pegar a primeira letra que o usuário digitar. Como é que eu pego a primeira letra? Utilizando o char@, na posição 0. Beleza? Pô, eu peguei a primeira letra que ele digitou. E agora, o que eu faço? Se a primeira letra for igual a S, quer dizer que ele quer sair. Porque isso aqui vai retornar um true para mim. Ou seja, se a primeira letra que o usuário digitar for S, ele vai retornar um true. Se a primeira letra que ele digitar for diferente de S, ele vai retornar um false, independente se ele digitar a letra N ou se ele digitar qualquer outra letra. Vamos testar? E aí acontece o seguinte. Isso aqui é do char, então deixa pra lá. E aqui é do boolean, beleza? Se eu digitar a letra S, ele armazenou true para mim. E se eu digitar a letra N aqui no leitor do boolean, ele vai retornar false. E qualquer outra letra também, ele vai retornar false. Por exemplo, P, ele vai retornar false, beleza? Ele vai fazer essa comparação e se essa comparação for verdadeira, ele retorna verdadeiro. Se essa comparação for falsa, ele vai retornar falso. Essa é a entrada de dados do tipo boolean aqui. Ela fica mais interativa para o usuário, porque ele não precisa ficar digitando, por exemplo, true ou false. Você pode colocar uma opção de número ou uma opção de letra, tanto faz, ou um clique, tanto faz. E aí é criatividade, é gosto de vocês, beleza? Então era isso que eu queria passar nesse vídeo. Eu espero que vocês estejam progredindo nas aulas. É isso aí, qualquer dúvida, estou à disposição. Valeu!